dado aos teus filhos, Pai. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem dado aos teus filhos, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pelos livramentos. Obrigada pelos livramentos. Obrigada pelos livramentos. Obrigada. Nós te celebramos. Nós te celebramos nessa noite, Jesus. Nós te celebramos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós te celebramos nessa noite, reconhecendo que Tu é o Abba, que Tu é o início, Tu é o fim, Tu é o Alfa, Tu é o Ômega. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Shibriandare, Kandahara, Wilianda She. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Shibrianda She, Kandalara, Wilianda She. Obrigada, Pai, pelos livramentos. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro. Obrigada, Pai, pelo Teu filho, pela Tua filha que está aqui, e que o Senhor livrou da insuficiência de ar, e o Senhor devolveu o ar sobre ele. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada porque o sopro de vida vem de Ti. Obrigada. Obrigada porque os Teus feitos o Senhor tem realizado no nosso meio. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua potente mão sobre as nossas vidas. Obrigada pela Tua potente mão sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque a cada dia nós podemos desfrutar mais de Ti. Obrigada pelas Tuas ricas bênçãos que têm chegado dia após dia, mesmo quando os nossos olhos físicos não veem, mas o Senhor está trabalhando a nosso favor. O Senhor está movendo papéis, o Senhor está movendo pessoas, o Senhor está soprando os Teus nomes, o Senhor está soprando o nome dos filhos dEle em lugares sobrenaturais, em lugares que você nunca imaginou que entraria, mas você vai entrar por causa do favor do Senhor, por causa das bênçãos do Senhor que te alcançam, te abraçam. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Flua neste lugar conforme a Tua vontade. Flua neste lugar conforme a Tua vontade. Dá-me, Senhor, as instruções que Tu deseja ministrar sobre nós nesta noite. Tu és livre aqui, nós somos Teus. Tu és livre, nós somos Teus. Senhor, és Tu quem faz os protocolos e é Tu quem quebra os protocolos se precisa for. Nós somos Teus. Conduza-nos, Senhor. Conduza-nos, Senhor. Dá-me linguagem de expressão, Pai. Dá-me direcionamentos, Pai. Dá-me discernimento do Teu agir e operar. Dá-me instruções específicas, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade. Guia-nos e conduz nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós somos Teus e nós desejamos ser ministrados por Ti, através da Tua palavra, Pai. Nós queremos sair daqui nesta noite com uma consciência de filhos, com a consciência de pais em Cristo, com uma nova mentalidade, Pai. Sim, Pai. Quebra as fortalezas e os sofismas que ainda permaneciam dentro de nós. Vem através da Tua palavra, do Teu agir e do Teu Espírito Santo. Nós somos Teus. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos a Ti. Nós nos entregamos a Ti. Nós nos rendemos a Ti. Nós abrimos mão de nós mesmos. Nós renunciamos às nossas escolhas para escolher a Ti, Pai. Porque Tu, Jesus, renunciou à Tua vida. Renunciou, Senhor, o Teu trono para se render e morrer por nós. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pelo poder que opera neste lugar. Obrigada pelo poder do sangue de Jesus.
que já está ministrando sobre nós nesta noite. Obrigada pelas tuas poderosas bênçãos, Pai. Bênçãos sobre bênçãos, de dia, de noite, na nossa entrada e na nossa saída, a tua presença em todo o tempo, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, queridos. Obrigada. Logo eu chamo vocês de novo. Aleluia. Pode se assentar, pode tomar seu assento. Glória a Deus que hoje tem novamente um som específico do céu. Tu percebeu, Michael? Que hoje tem chuva de novo? Aleluia. Isso é profético. Aleluia. O som da chuva. O Senhor vai ministrar nas nossas vidas nessa noite, com o som da chuva, através da sua palavra, mas com o som da chuva. Sabe, queridos, a gente precisa aprender a perceber esses detalhes. Ah, está chovendo, faz parte da estação. Não, nada é por acaso. Nada é por acaso no Senhor. Nada é por acaso. Amém? Queridos, hoje nós vamos ler bastante Bíblia, tá? E eu quero partilhar com vocês sobre um tema que Deus sempre queima no meu coração. E Deus vinha falando novamente. E quando o pastor me escalou, eu disse amém. O Senhor já me deu a palavra. Nós vamos falar sobre algo que para mim, e eu acredito que para cada um de vocês, é algo muito essencial. Família bendita do Senhor. Diga comigo, família bendita do Senhor. E eu quero convidar vocês a abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Nós vamos ler uma boa parte de texto, e eu quero te convidar, queridos, a você ficar aqui dentro, a você ficar atento. Não é simplesmente um texto corrido que nós vamos ler. Tem muitas informações. Para alguns vai ser num versículo, para outro vai ser em outro versículo. Mas preste atenção. Preste atenção. Diga comigo, Espírito Santo, me ajuda a entender e a discernir o que tu queres falar comigo nesta noite, através da tua palavra. Amém. Então não se disperse, preste atenção, vá pegando os pontos. Em algumas partes eu vou te convidar a ministrar junto comigo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. Diga comigo, andavam em justiça aos olhos de Deus. Quem estava aqui na semana passada, lembra que o pastor ministrou sobre justiça de Deus? Lembra que nós somos justiça de Deus, quando nós andamos em Cristo e estamos alinhados à sua palavra? Amém? Então, Isabel e Zacarias os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. E obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio,
para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima de incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo, diga um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Queridos, se um anjo aparecer para você, você está pronto? Anjos existem. E Deus ainda os usa. Aleluia. Aleluia. 14. Ele terá motivo de grande felicidade e regozijo. Diga comigo, grande felicidade e regozijo. Muitos se alegrarão, diga comigo, se alegrarão com o seu nascimento. Sabe, queridos, por que eu estou pedindo para você repetir comigo? Nós estamos falando sobre a família bendita no Senhor. E às vezes a gente fica pensando que precisa ser... Não. Como é a sua família na sua casa? Como é a sua família no dia a dia? Como é o seu dia a dia? Sabe, queridos, aqui na igreja, nós precisamos viver a extensão da nossa casa. Aí você pode estar pensando, Mari, se viver a extensão da minha casa aqui, o negócio vai ficar estranho. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. E o que nós vivemos na igreja, nós também devemos viver lá. Porque aqui nós vivemos em comunhão com a família da fé. Nós não podemos de forma alguma correr o risco de que em algum momento os nossos filhos digam assim: pai, mãe, eu queria ir para a igreja. Por quê, filho? Porque lá na igreja você é legal. Não. É na nossa casa que começa o nosso primeiro ministério. É com o nosso esposo, é com a nossa esposa. É com os nossos filhos. É lá que começam as primeiras orações de cura. É lá que começam as primeiras bênçãos. E aqui se expande. E o que nós vemos aqui, a gente leva para lá também. E vive lá também. Amém? Pode ser que a gente passeie hoje por alguns momentos na ministração que seja pensativo mesmo. E se for, está tudo bem. Porque algumas decisões só vêm depois da gente parar, pensar, analisar e perceber. Realmente, nós precisamos mudar. Aqui quando a palavra diz, ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. Eu quero dizer para você que é pai, que você que é mãe. Quando Deus abençoou você com os seus filhos, foi isso que os céus cantaram. Foi isso que os anjos cantaram. Foi isso que os anjos cantaram. E será de grande motivo de felicidade e regozijo. Pense nos seus filhos. Mas ainda antes, quando você estava no ventre da sua mãe, foi o que os anjos cantaram.
Mas irmã, você não sabe tudo o que eu vivi. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E se nesta noite Ele está dizendo para mim ministrar isso para você, é para que o seu coração seja curado. Venha acalento da parte do Senhor. Venha bálsamo, venha consolo, venha entendimento que através da palavra, através do sangue de Jesus, há uma nova vida, há um novo recomeço, há um novo entendimento. Quem sabe até hoje, tudo que você viu e viveu, sempre foi sobre sofrimento, sempre foi tristeza, sempre foi sobre angústia ou maldição. Mas nesta noite, o Senhor trouxe cada um de nós aqui, para deixar claro, que para Ele, sempre foi bênção sobre bênção. Sempre foi bênção sobre bênçãos. Dos céus sempre veio a palavra bênção sobre bênção. O meu filho vai nascer e vai ser grande bênção. O meu filho vai gerar filhos que vão ser grandes bênçãos. Aleluia! Grande felicidade e regozijo. Guarde isso. Porque se você nunca celebrou por causa disso, hoje você vai celebrar. Aleluia. E muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aqui está falando de João Batista. Mas se está na palavra, se estende para mim e para você. Aleluia. Diga comigo, eu posso. Tudo que a palavra diz que eu posso. Eu sou. Tudo que a palavra diz que eu sou. Eu tenho. Tudo que a palavra diz que eu tenho. Aleluia. Vamos continuar. 15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. E será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Aleluia. Aleluia. Ele avançará na presença do Senhor. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar, preste atenção, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Aleluia. Há alianças que o Senhor vai reatar nessa noite. Há alianças de sangue, há alianças de perdão, há alianças que o Senhor já está tocando nessa noite. Ele, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Preste atenção no 20 agora. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Sabe o que aconteceu aqui, queridos? Olha só, eu estou lendo todo o texto, é para que realmente você perceba. A gente está lendo a história de Zacarias, conta da descendência que ele vem, da descendência de Isabel, e eles vão gerar João Batista, primo de Jesus e que antecedeu Jesus, abrindo caminho para Jesus. Amém? Amém. Zacarias não era um homem qualquer. Zacarias era um homem que era sacerdote no templo. Ele servia ao Senhor. Amém?
Ele não estava simplesmente andando lá fora e um anjo parou ele. Não, o anjo apareceu para ele quando ele estava servindo no templo. Nós lemos, a equipe dele foi chamada. Ó, você que serve, você que não serve ainda, você foi chamado para vir para o culto hoje. Aí você chegou aqui e o Senhor dividiu em equipes, e a sua equipe foi selecionada para servir. E lá, na presença do Senhor, enquanto os outros oravam lá fora, ele sacerdote, eu fiz esse exemplo só para você se imaginar mesmo, porque às vezes você pensa assim, não, mas eu não sirvo, aí você mesmo se coloca para fora, mas o Senhor está dizendo, é quem está dentro, amém? Porque é Ele que conhece os corações, amém? Então é para que você se veja nessa palavra também. E o que aconteceu? O anjo aparece e está falando com Zacarias, falando o que vai acontecer. Mas o que aconteceu? Zacarias não creu, não acreditou. Como que o anjo sabia? Porque o Senhor conhece o coração. Sabe, queridos, eu posso não saber se você está aceitando a palavra, mas o Senhor sabe. Porque a palavra, ela não é minha, ela é dele. E ele conhece os nossos corações. E o que o versículo 20 está dizendo? Que o anjo ali, naquele ato momento, já disse, Zacarias, você vai precisar permanecer em silêncio, porque você não creu. E para que, agora eu estou parafraseando, para que você não abra a sua boca em incredulidade, e fale o que não deve. Para que você não abra a boca e fique murmurando por aí. Porque isso, por aquilo e porque aquele outro. Porque eu já sou idoso, porque eu não tenho condição, porque eu não posso. Porque como vai ser eu? E tantos outros mimimi que muitas vezes a gente abre a boca para falar. Mas o Senhor já está vendo lá na frente. Então o que o Senhor fez? Calou Zacarias, por durante toda a gestação de Isabel. Você está imaginando? O que a incredulidade é capaz de fazer? Aleluia! Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao contemplar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses, ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Ela dizia a si mesma, isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Porque naquele tempo, não gerar era uma grande vergonha. E aí então vocês imaginam, os dois eram idosos. Isabel decidiu se resguardar, ficava só por casa. E o esposo dela estava mudo. Porque Deus achou assim melhor. Olha que legal, quem sabe você nunca tinha prestado atenção ou lido dessa forma, mas isso é a palavra. Vamos para o 26. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma jovem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Aqui nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus. E o nome da virgem era Maria.
28. Quem que está lá? O anjo. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar, ele declarou: alegra-te, diga comigo, alegra-te. Diga comigo, alegra-te. Bate no peito e diz: alegra-te. Aleluia. Muito agraciada, o Senhor está contigo. Sabe, queridos, eu tenho a percepção no meu espírito, sabe, que há coisas sendo liberadas para a vida de vocês, para as nossas vidas, coisas que estão chegando, orações que você fez e que você colocou diante do trono da graça, e que respostas estão chegando, bênçãos estão chegando, e o Senhor nessa noite está te dizendo: será de grande alegria, alegra-te, regozija-te, será uma felicidade muito grande. Amém? Então, queridos, olha só o que acontece. Quando a gente está feliz, a gente está amuado? A gente está assim? Quando a gente está feliz, a gente vem para fora. Quando a gente está feliz, a gente vem para fora. A gente vibra, a gente se alegra, a gente canta, a gente exalta, a gente pula, a gente corre. Vai pegando. Primeiro vem as instruções, depois vem a prática. E hoje nós vamos fazer tudo. Aleluia! Hoje nós vamos fazer tudo isso. Porque se o Senhor está dizendo que tem bênção sobre bênção chegando para nós, e Ele já está dizendo: se alegra, celebrem. Nós vamos ficar com cara de quem está em velório? Nós vamos ficar com cara de morto? Não, coitado de quem morreu, mas nós estamos aqui, vamos celebrar. Aleluia! E no nosso caso, a gente não está mudo. Amém? Vai pegando, porque tudo aquilo que o Senhor nos ensina, depois Ele manda a gente praticar. Amém? Aleluia! Vou correr para a gente poder praticar. Aleluia! Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Sabe, queridos, tem pessoas aqui que estão dizendo: Senhor, essa mulher está ali na frente, falando de bênçãos que vai chegar, e eu queria muito que chegasse isso, aquilo e aquele outro. Mas você também está dizendo no seu coração: como será isso? Como que vai acontecer isso se eu não tenho dinheiro? Se eu ainda não tenho a tal formação? Se eu ainda não tenho as ferramentas que foram me pedidas? O Senhor disse: não temas, creia somente. Creia somente. Eu li aqui sobre Zacarias, falando sobre incredulidade. Para trazer o fundamento, porque aonde há incredulidade, ele poderia ter celebrado com cânticos de júbilo durante toda a gestação de João Batista, mas não pôde, porque não creu em seu coração. Mas, queridos, porque ele não creu, Deus decidiu desistir? Não. Pelo contrário, seguiu, ajustou o que precisava para que Zacarias não fizesse nada de errado. Então pega essa revelação, pega esse entendimento, pega esse discernimento. Deus vai mudar de ideia? Não. Deus vai desistir do que Ele falou para você? Não. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar você
Ele vai dar uma ajustadinha. Ele vai te ajustar. Porque Ele é especialista nisso. E Ele vai continuar o plano perfeito dEle. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que os teus. Porque os pensamentos do Senhor são muito melhores do que os teus. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! E Ele reinará para todos, para sempre, sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti. Aqui a situação de Maria era sobre como ela ia engravidar. Mas hoje, sobre a sua situação, pode ser que algumas mulheres seja até sobre como eu vou engravidar, ou alguns homens seja como é que eu vou engravidar minha esposa, porque eu sou infértil, tal. Enfim, mas o que eu quero que você abra a sua mente, queridos? O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Antes não tinha, agora tem. Antes não conseguia, agora consegue. Por quê? Porque o poder do Altíssimo vai muito além do que eu e você podemos imaginar, pensar ou querer. Vai muito além. É isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Mas Mari, o que isso tem a ver com famílias? Tem tudo a ver com famílias. Porque quem sabe você achava que estava tudo perdido, que não tinha mais saída, e o Senhor está dizendo: eu só estou começando. Eu só estou começando. Eu precisava que chegasse nesse tempo, nessa estação, nessa idade, que você tivesse essa idade, para que então você percebesse que não era simplesmente por causa das tuas forças, sempre fui eu. Mas a partir de agora você vai perceber mais ainda, nitidamente, e os de fora vão perceber: só podia ser Deus, só pode ser Deus, é o próprio Deus. Aleluia! Queridos, é isso que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele. Eu não sei quem é que está vindo à sua mente nesse momento, mas saiba, não há impossível para Ele. Para o Senhor ministrar na vida dessa pessoa onde ela estiver, para o Senhor resgatar ela da onde ela estiver. Não é impossível. Aleluia. E eu vou te falar, não depende nem de você crer ou não, porque Zacarias estava incrédulo e aconteceu. E se aconteceu com Zacarias, vai acontecer com você também. Aleluia. Aleluia, porque o Senhor Deus não está pedindo se Ele pode fazer. Ele está te dizendo: filho e filha, eu vou fazer, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Vai nascer, tem o tempo da gestação, tem o processo da gestação, mas vai nascer, vai vir para fora. E todos vão se alegrar com isso. Aleluia! 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 Sabe, queridos, eu vou te falar. Você pode ser uma barra de aço de incredulidade, e Deus está nem aí para você. Deus está nem aí para você. Sabe por quê? Porque você só nasceu porque você é projeto dEle. Você só nasceu porque você é propósito nas mãos dEle. Ele está nem aí para a sua incredulidade. Porque Ele tenta te instruir como um pai amoroso. Mas tem horas que Ele precisa ser firme. Porque a tua meninice, porque a tua criancice é tão grande, que é só meio que tipo assim: vamos que eu vou te levar. Vamos que eu vou te levar. Vamos que eu vou te levar. Sabe, queridos? Eu sei que às vezes é estranho ouvir isso, mas às vezes é o que a gente precisa. Porque às vezes a gente é uma criança tão boba e tão mimada. Não fez até hoje.
Já falaram, tantos já falaram, até hoje não aconteceu. Vai vendo se Ele não vai fazer. Vai vendo se Ele não te pega, se Ele não te quebra, se Ele não te molda, e se Ele não te coloca exatamente aonde Ele te quer. Vai vendo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu vou ler de novo para que você pegue isso e você saiba exatamente como vai ser. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês da gestação, para aquela a quem julgavam estéril. Sabe, queridos, hoje eu estava lendo esse aqui, e aí eu fiquei pensando, anjo Gabriel, fofoqueiro. Dizem, revelação. Eu fiquei, tá, daí pensei, né? Se pequei de novo agora, mas daí eu digo, Senhor, tá. Mas depois o Espírito Santo me trouxe, não, filha. Ai, como Deus é maravilhoso, né? Não, filha. Maria sabia que Isabel era estéril. Pega isso. Maria sabia que Isabel era estéril. Que Isabel já tinha idade avançada. Que aquilo parecia impossível. Não sabia? Sabia. E o que tem a ver isso? O mesmo Deus que vai comunicar você já comunicou Isabel. O mesmo Deus, porque Isabel já estava no processo. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque tem Zacarias e Isabéis no processo. Quem sabe elas não estão aqui. Mas Deus vai te fazer perceber. Meu Deus, aquilo era impossível e está acontecendo. Ainda nessa semana, o Senhor vai te mostrar em lugares comuns aonde você vai estar. No trabalho, no ônibus, no caminho para casa ou na fila da padaria. Vai vir. Olha, fulano. E você vai lembrar, Isabel, Zacarias. E o temor do Senhor vai vir sobre você. Porque você vai entender, o próximo sou eu. Sou eu, vai ser comigo. Aleluia, aleluia. Agora eu quero que você diga comigo, 37. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Aleluia. Para Deus não existe nada impossível. Nada é impossível. Sabe, queridos, o Senhor, Ele é especialista em fazer do jeito que Ele quer. Em fazer da forma que Ele quer. Às vezes você está programando assim, ó, assim. Eu mesma, quantas coisas na minha vida. Assim, 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 assim. Já aconteceu tudo, mas não do jeito que eu tinha programado. E eu quero te dizer com isso, sabe? Quando a gente aprende a se render ao Senhor, o nível de frustração diminui. Porque a gente começa a andar. Eu estou ministrando sobre famílias. Família bendita do Senhor. Porque às vezes você está esperando que seja assim ou que seja assado. E o Senhor está dizendo, eu vou fazer. Às vezes Ele nos dá os passo a passo. Mas às vezes não, Ele só continua dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E Ele vai fazer. E vai acontecer.
vai acontecer. Então, quando nós aprendemos a nos render ao Senhor e entender os tempos e processos e estações, a nossa frustração ela passa a diminuir, sabe por quê? Porque se ainda não aconteceu, porque ainda não é o tempo no Senhor. Se ainda não aconteceu, ainda não é o tempo no Senhor. Porque o Senhor, Ele não é desorganizado. Ele não é precipitado. O Senhor, Ele não entrega um carro para uma criança de 4 anos. Não, Ele entrega para quem já está maduro. E daí, quem sabe, seja essa a pergunta que a gente deva se fazer. Senhor, o que é que ainda falta melhorar ou amadurecer dentro de mim? Para que chegue o tempo. Porque o Senhor trabalha com tempo e modo. E quando chega o tempo, aí tem o tempo do modo. O tempo que vai ser desenvolvido, a maneira de Deus. Não é a maneira que você quer, a maneira que você deseja. Eu quero isso, desse jeito, daquilo. Não é. Não é, preciso te dizer. Mas não fica triste. Se alegra. Porque se não é do teu jeito, é porque o Senhor tem um jeito muito melhor. Muito melhor. E muito mais eficiente. Quando o Senhor emudeceu Zacarias, ele sabia que era muito melhor para ele e para a família dele. Então, quem sabe o Senhor emudeceu alguma coisa na sua vida. Fica tranquilo. Porque o Senhor sabe que é muito melhor para você e para a sua família durante esse tempo do processo. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou ler aqui mais 3 versículos e nós vamos finalizar. Pessoal do louvor, vai pensando em algo para a gente celebrar. Porque hoje nós vamos celebrar. Hoje o culto da família não vai terminar simplesmente a gente orando pelas famílias. Hoje, a gente vai treinar aqui o que você vai dar continuidade, vai aprender a dar continuidade na sua casa. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Então tá, ó, peguei vocês no amém. Logo vem as outras instruções. 38. Diante disso, declarou Maria: eis que a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. 41. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. O que é esse agitou-se? O bebê vibrou, o bebê dançou, o bebê se alegrou. Por quê? O meu Senhor, a mãe do meu Senhor está aqui, o meu Senhor no ventre, ainda sendo gerado. E João Batista fez o quê? Vou celebrar. Aleluia. E o que Deus quer falar com a gente hoje? Se os bebês no ventre celebraram, quem somos eu e você para querer ficar inerte? Vamos celebrar, vamos meter o louco, vamos correr, vamos se alegrar no Senhor. O pastor me olhou aqui, não é meter o louco, mas a gente é doido. A gente é doido, sabe, queridos? Porque às vezes a gente fica pensando, vou para a igreja. O santo do Senhor. É verdade, nós somos os santos do Senhor. Mas nós somos os santos do Senhor com vida, com alegria. Porque se nós não aprender a sorrir, a cantar, a gritar, a celebrar, a dançar na presença do Senhor, nós vamos fazer isso aonde? Aonde o mundo lá fora diz que é pecado? Daí já entra com o pé. Entrei no pecado? Não, queridos, você é livre. Você é livre para dançar, para correr. Aqui na igreja, na sua casa, na sua vida, você é livre. E quando você começa a andar com essas certezas e a viver sabendo que você é livre, tudo fica diferente. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor. E o meu espírito se regozija em Deus. Diga, se regozija em Deus, meu Salvador.
pois contemplou a insignificância da sua serva. Mas, de hoje em diante, todas as gerações, diga todas as gerações. Todas as gerações, queridos. Todas as gerações. Pode ter começado em você, mas se tem alguma geração antes de você, vai celebrar também. Todas as gerações. E as gerações depois de você vão celebrar também. Aleluia. Me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinita, a favor de Abraão e sua descendência, para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Aleluia, aleluia. O louvor pode subir, por favor. Aleluia, aleluia. E assim aconteceu. E se aconteceu com João Batista, se aconteceu com Jesus, nós cantamos aqui, glorificando o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que aconteceu. Aí hoje o Senhor nos leva para olhar para a gestação dele. Logo em seguida a palavra vai falar sobre que o anjo apareceu para José. E eu quero encerrar com isso. Se vocês quiserem chamar o pessoal da igreja de crianças, porque a gente vai celebrar com a igreja de crianças, vamos celebrar em família aqui. O que a palavra está falando? Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Zacarias e Isabel. Queridos, Deus não começou tudo com a igreja, não. Deus começou com a família. Com o homem e a mulher, lá em Gênesis. E aí nós estamos vendo aqui, Zacarias e Isabel. E nós estamos vendo aqui, José e Maria. E eu quero deixar um tema de casa para vocês estudar um pouco mais, para vocês ir lá e ler. Um homem íntegro que foi Zacarias. Nós lemos aqui, justiça de Deus. A palavra reconhece eles como um casal que andava em justiça de Deus. E é com isso que nós temos que sair daqui. Como que nós estamos sendo pais? Como que nós estamos guiando a nossa família? Como que nós estamos sendo filhos? Nós estamos sendo filhos como justiça de Deus, irrepreensível na presença do Senhor? Íntegros, de caráter, alinhados. José, mais adiante, a palavra segue. O que José fez? José pegou e fugiu? Não, até ele pensou em fazer isso. Mas o anjo do Senhor chegou para ele e disse: José, você faz parte desse projeto. Você faz parte dos meus planos. E quem sabe, alguns aqui é isso que o Senhor está dizendo. Parece que era disfuncional aquela família, mas nos planos do Senhor foi perfeito. Então nem tudo que parece que é disfuncional aos nossos olhos é dessa forma que Deus está vendo. Porque o Senhor é aquele que ajusta. É aquele que ajusta. Amém? Aleluia. 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 E eu quero finalizar com um versículo que fala assim, Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Aqui sim, está falando da igreja. Mas Deus começou com a família, mas vai finalizar com a igreja. Diga comigo: Deus começou
com a família, mas vai finalizar com a igreja. Pode se colocar de pé. Aleluia. Presta atenção nas instruções que eu vou dar agora. Ó, presta atenção. Não, Josias, bota lá o vídeo ligeiro para mim. Ligeiro para mim. Eu sabia que tinha mais alguma coisa. Aleluia. Pera aí, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Gente, se com tudo isso você não sair daqui sabendo que é tempo de se regozijar na presença do Senhor, bota lá. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo, queridos, é dentro de um presídio. Esse que está dizendo aleluia no final, sabe quem é? Nosso apóstolo Guto. Eu peguei esse vídeo de uma ministração dele sobre família. E uau! Porque, queridos, eu e você estamos numa condição muito melhor. Recebendo da palavra. Hoje nós recebemos da palavra e temos recebido todos os dias da palavra. E o Senhor está dizendo: alegrem-se, exultem, regozijem-se. E com isso, o que eu quero dizer para você? Eu quero convidar. Hoje o convite para vir para frente é diferente. Eu quero convidar os corajosos que já querem celebrar a nova estação para vir aqui para frente com a sua família, com seus filhos. E nós vamos celebrar. Pode soltar as crianças, pode deixar correr. Pode deixar correr. E comece a celebrar. Porque os feitos do Senhor já estão acontecendo. Porque a bondade